Bem, pessoal, vamos ver agora o sétimo problema. Eu vou resolver e explicar o problema que está no livro que eu falei para vocês estudarem, que é igual ao outro, é uma aplicação direta de fórmula. Então nós temos aqui um prisma com essa dimensão, 0,28 de altura, 0,28 de largura e 0,16 de comprimento ou profundidade, mergulhada num corpo de água cuja densidade é 1, e nós estamos para calcular, para ver se esse corpo flutua ou não. A primeira coisa que tem que você calcular é saber que o volume da água deslocada tem que ser igual ao peso do corpo. Isso é um postulado, né, que tem que ser obedecido. Bem, então vamos calcular o volume da carena. O volume da carena é o volume que fica mergulhado na água. Então, nós não sabemos quanto é que ele vai ficar mergulhado na água. Então, o volume vai ser a largura vezes o comprimento, que essa é a área que está interceptando o corpo d'água, ou seja, é onde a área que vai bater na superfície do líquido. Então esse é o nosso volume, vezes essa altura que nós não sabemos. Então é isso aqui, vezes isso aqui, vezes a altura que está mergulhada no líquido que nós não sabemos. Esse será o nosso volume da nossa carena. Bem, e o peso do prisma é o volume do prisma, ou seja, a altura vezes a base vezes o comprimento, vezes a densidade do prisma, que nós vimos que é dado como 0,82. Bem, a densidade da água é 1, e a densidade do prisma 0,82. Então, esse prisma vai flutuar, dependendo do volume dele. Então, esse volume tem que ser igual ao peso para ele flutuar. O volume de água deslocada tem que ser igual ao peso para ele flutuar. Só que nós não sabemos quanto é que vale o Z para que ele seja, para igualar essa equação. Bem, nós pegamos o volume, que nós não sabemos, 0,20 vezes 0,16 vezes o Z, nós não sabemos, que é a altura da nossa carena, vezes o peso do corpo, que no caso aqui é 0,20 vezes 0,16 vezes 0,28, a altura, vezes a densidade dele, que é 0,82. Calculando isso aqui, cortando esse 0,20 com esse 0,20, esse 0,16 com esse 0,16, a gente vai ficar que Z é igual a 0,28 vezes 0,82. Multiplicando deu Z 0,2296 metros. E aí nós podemos calcular o centro de gravidade. O centro de gravidade vai ser a altura menos essa carena dividido por 2. A altura da carena dividido por 2. Então, vai ser essa altura menos isso aqui dividido por 2, que nós vamos encontrar o nosso centro de gravidade. Subtraindo um pelo outro, que são o mesmo denominador, né? 0,28, que é a nossa altura do corpo, menos o nosso Z, que é a nossa altura da carena, vai ficar igual a 0,252 metros, que é esse ponto aqui. Tá? Bem, feito isso, calculado o centro de gravidade, nós vamos agora calcular o metacentro. O metacentro é igual ao
ao momento de inércia dividido pelo volume. O momento de inércia desse corpo é esse aqui. Observa que esse D não é a altura, vamos pensar assim, o comprimento. Por quê? Porque nós temos a base. O comprimento vai ser em relação à área que está interagindo com a água. A água está aqui, ó. A água está aqui. Então nos interessa não essa altura, mas nos interessa essa largura por esse comprimento, para saber se essa nossa área ela vai resistir ao empuxo. Bem, então é 1/12, esse nosso momento de inércia é 1/12 vezes a base vezes o comprimento, que é 0,16 ao cubo. Então, o nosso momento, o metacentro é o momento de inércia dividido pelo volume. Então nós temos 0,20 vezes 0,16 ao cubo, né, dividido por 12, isso aqui tudo, é isso aqui, ó, vezes o volume. O que é o volume? O volume do nosso corpo mergulhado é o 0,20 vezes o 0,16 vezes essa altura, e não essa. Tá? Por isso que a gente leva em conta aqui, no momento de inércia, o nosso comprimento, a nossa profundidade, vamos chamar assim. Então, você vai ter isso aqui, 0,20 vezes 0,16 vezes Z. Cancelando esse com esse, né? Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Você vai ter esse com esse. Você vai ter 0,093, que é o nosso metacentro. Como o metacentro é menor do que o centro de gravidade, o que isso vai nos dizer? Que o corpo não vai flutuar. E aí, nessa posição, passando nessa posição aqui, né? Nessa posição aqui, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai tombar e a altura dele vai passar a ser 0,16. E aí sim, ele vai tombar. Então, o corpo não flutuará nessa posição que está ali, passando para uma posição estável, com a área da base de 0,20 vezes 0,28. Porque a nossa área da base, observe, que é dessa posição, é 0,20 vezes 0,16, que é uma área menor do que essa área quando o corpo tomba e que passa a ser essa aqui. O nosso corpo tombado, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Uma 0,20, 0,28, 0,20, aqui 0,28 e aqui 0,16. Então, o nosso corpo, ele passará a ter esse formato para flutuar em equilíbrio. Ou seja, ele estava assim, ele passa a ficar assim. E aí ele vai flutuar. Por quê? Porque a área em que o empuxo vai acontecer vai passar a ser maior. Nesse caso aqui, ele vai afundar. Se a gente permanecer com ele aqui e não deixar ele vai afundar. Se o peso dele aqui não permitir que ele espontaneamente volte ao seu equilíbrio, esse corpo vai afundar, ele não vai flutuar. Ele só vai flutuar se ele tombar, e aí a área dele vai passar a ser maior, 0,20, 0,28. 0,20, 0,28. E o 0,16 passa a ser a altura. Confere?
Então façam o problema, é igual o problema, não sei se o resultado dá o mesmo, mas a aplicação de fórmula é a mesma, e aí vocês concluam mais ou menos assim. Não sei o resultado que vai dar, tá bom? Tchau. Entrega do trabalho, então, quinta-feira, dia 3, amanhã, e em grupo, e me entreguem via Google Class. Ok? Uma outra coisa, quinta-feira não terá aula. Fiquem trabalhando no trabalho para fazer. Na outra quinta-feira, sim, eu estarei lá. Ok? Tchau.